São dois pontos importantes que a gente tem nessa entrevista. Eu acho que começo com você, Caio, destacando primeiro a primeira fala do presidente, destacando que ele falou isso em Copacabana, quando o tom da fala dele foi completamente diferente do tom que ele usou em Brasília. Mais comedido, mais ameno em Brasília. No Rio de Janeiro, um discurso eleitoral voltado para a sua reeleição. Eu começo com você, Caio. Bom, o QG da campanha comemora, eu até divergi até das fontes, porque eu não vi o presidente Jair Bolsonaro furando a bolha bolsonarista no dia de hoje. Eu vi ele fazendo uma campanha política, eu vi ele discursando. Foi, sim, um discurso muito mais ameno do que o 7 de setembro do ano passado. Não individualizou os ataques a despeito da primeira declaração dele hoje pela manhã ter sido uma declaração muito autoritária, né? Ali no cercadinho antes até, não digo nem a do meio de Brasília. O último discurso, ele foi sim um discurso de candidato focado em vender o país e atacar a esquerda. A segunda pergunta que o Leandro faz para ele, essa questão... Sobre a ausência das autoridades, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Como bem disse o presidente, todos foram convidados, mas ninguém compareceu no palanque presidencial em Brasília. Mostrando um isolamento político institucional que não significa isolamento das ruas. O movimento nas ruas foi muito forte, muito intenso e mostra, e acho que essa é uma mensagem que todos nós precisamos refletir, que ainda que o presidente Jair Bolsonaro perca as eleições de outubro, o bolsonarismo sobreviverá. Não sei por quantos meses, não sei por quantos anos, mas é um movimento, já disse isso aqui, muito forte e muito entranhado em grande parte da população brasileira. As imagens na Paulista são muito fortes, Copacabana, em Brasília também, eu achei, salvo engano, pelo menos a campanha estava dizendo que eram 1 milhão de pessoas. Então a gente precisa levar essa reflexão. Qualquer que seja o país, o eleito a partir de janeiro, terá esse movimento com todas essas demandas, ataques ao Supremo, faixas antidemocráticas que estavam espalhadas hoje por todas as cidades, eu vim caminhando aqui pela Avenida Paulista, terá essa situação. Havia muitas faixas antidemocráticas? Havia faixas, sim. Havia faixas atacando jornalistas, havia faixas com muitas críticas, assim, passando a linha ali em relação, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, essa é a minha leitura. Um isolamento político institucional, mas um movimento de massa, uma capacidade de mobilização popular muito grande. Se isso é suficiente para ganhar a eleição, não sei. Mas que isso sobrevive à eleição, sobrevive. E a imagem de São Paulo que nós destacamos, como estava cheia a Avenida Paulista, no mesmo cenário que se repete também na Avenida Atlântica, e o que a gente viu na esplanada dos ministérios. E é claro que isso, eu acho que faço essa pergunta para você, Felipe, antes de ir para a Raquel, ou para o Yuri, ou para a Thaís e Felipe. O eleitor indeciso, aquele que ainda não sabe em quem votar, se influencia com esse tipo de divisão, desse apoio que visivelmente o presidente teve nesse 7 de setembro nas ruas das grandes cidades brasileiras? Márcio, o eleitor se influencia cada vez menos por esse tipo de ato, de todos os lados. Uhum. Né? As pessoas estão indo para as urnas nesse 2 de outubro de maneira surpreendente, muito mais decididas do que em eleições anteriores. A gente tem observado um efeito pequeno da campanha eleitoral, um efeito pequeno dos debates. E esse tipo de evento, para mim, ele tem um efeito muito mais de ampliar o grau de mobilização, de expressividade, de engajamento do eleitor que já é do Bolsonaro, do que, na verdade, concordo com o Caio, ampliar essa base para outros setores. Na pesquisa que a gente coordenou na semana passada para a Folha de São Paulo, o observatório que a gente tem com eles, a gente já tinha mostrado, por exemplo, que essa manifestação era uma manifestação sem homogeneidade de discurso. A narrativa estava difusa. Ou seja, você tinha um pouco de ataque institucional, mas você também tinha, Márcio, claramente um discurso político. Esse evento, para mim, é um evento de campanha. O presidente estava mobilizando e dando discurso aos seus aliados para que eles possam, aí sim, nesses próximos 20 dias, tentar angariar mais apoio, mais voto. Mas o evento em si, acho que é muito mais para convertir. E acho que a Daniela Lima, no 360, usou a palavra muito correta, que é forte, mas tem o peso correto. Como Jair Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro para a sua campanha. Não sei se você concorda com isso, Raquel. Principalmente no peso da palavra. Sim, Márcio, sim. E, inclusive, acho que a gente vai falar disso mais tarde, as ações que os outros partidos tomam,
por abuso de poder político, elas vão muito nesse sentido. Hoje, os políticos que a gente conversava mais cedo apontavam muito para a ausência de Arthur Lira, porque acho que já não era esperado que Fux fosse, ou mesmo o Pacheco, que sempre tenta tomar uma postura mais equidistante, mas Lira tem sido um apoiador de primeira hora de Bolsonaro, patrocinou o pacote eleitoral no Congresso, foi ao lançamento da candidatura com a camisa do presidente e mesmo ele preferiu se afastar nesse momento diante da mistura entre o que era institucional e o que era campanha. O presidente tenta fazer uma distinção. Quando ele tira a faixa, muda de palco para aí sim fazer o discurso, mas a imagem de ele, Luciano Hang, né, um dos empresários acusado pelo Supremo Tribunal Federal de discurso golpista, e o presidente de Portugal, todos ali, um do lado do outro, na comemoração do bicentenário da independência, ela fala sozinha. A gente tem inclusive uma imagem, não sei se a gente consegue adiantar essa imagem, do momento em que o presidente Jair Bolsonaro, com a faixa presidencial, chega até o palanque logo no começo, antes de iniciar o desfile presidencial, o desfile pelo 7 de setembro, desculpa a confusão. E é visível que tem Hamilton Mourão, aí está. A segunda pessoa que ele cumprimenta é Braga Neto, o candidato a vice-presidente na chapa dele. Só depois ele vai ao ministro da Defesa e depois aos comandantes das forças. Yuri, nessa imagem deixa muito claro como ele trouxe realmente a campanha eleitoral para o palanque do 7 de setembro. Braga Neto, é bom lembrar, ele é ex-ministro, não tem mais qualquer função no governo a não ser candidato a vice. Que não é uma função de governo, que não é uma função de governo. Função da vida pública, prática de uma candidatura legítima, mas é uma candidatura. E aí acho que você foi muito feliz nessa definição. Talvez essa imagem seja a que mais sintetiza essa mistura entre o presidente, chefe de Estado, num ato que deveria ter uma preocupação histórica e que ela deixou de ser um ato nacional para ser um ato político-eleitoral. Talvez essa forma de cumprimentar o vice-presidente depois um eventual futuro presidente, vice-presidente, o candidato à vice-presidência, mostra essa mistura de coisas. Ainda que tenha havido cuidado da parte do staff de Bolsonaro para tentar tirar nessa questão de tirar a faixa de presidencial na hora de fazer um discurso ou qualquer coisa do tipo, mas é inegável que houve essa como você usou esse termo que a Daniela Lima usou mais cedo, esse sequestro de um evento nacional, único na nossa história de 200 anos, para ser um monopólio de uma imagem do atual presidente. A gente repara que ele está agora sem faixa. É o momento que ele discursava no caminhão de som e foi um discurso com um tom um pouco mais duro. E Márcio, só para terminar, a gente... Desculpa, claro. Claro, só para não comprar as coisas pelo valor de face, né? E ver o quanto nas entrelinhas do discurso de Bolsonaro estão presentes, ainda que de uma forma mesclados ali com uma moderação de tom, sem xingamentos, sem individualizações, mas como estão presentes todos os valores que fazem com que o discurso de Bolsonaro seja visto como um discurso de conflito institucional. Ao falar das 4 linhas da Constituição, ao falar que vai colocar os outros poderes dentro das 4 linhas, ao falar que o povo agora sabe como o Congresso, como o Supremo agem, sem deixar nada muito explícito, sempre de forma muito implícita, o que no fundo é o âmago do que o presidente Jair Bolsonaro representa.